Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Somos Evandro. Ensinar a psicólogos. Nós somos da Psicoterapia Ressignificar. Vamos começar com uma pergunta. Você sente que está sempre tentando agradar todo mundo, mesmo quando isso custa sua paz ou sua energia? Ou talvez você se sinta culpada sempre que diz não ou tenta se colocar em primeiro lugar. Se você se identifica com isso, pode estar vivendo o que chamamos de síndrome da boazinha. Esse é um padrão de comportamento que afeta muitas pessoas, levando um ciclo de esgotamento e ansiedade. Mas a boa notícia é que existe uma saída. Neste vídeo, vamos te ajudar a entender as origens e os efeitos desse comportamento, e como é possível superá-lo por meio da psicoterapia. Vamos mergulhar nesse tema e descobrir como você pode resgatar sua autenticidade e viver de forma mais leve e verdadeira. Então, fique com a gente até o final. O termo síndrome da boazinha foi criado pela psicóloga Rie B. Breiker para descrever pessoas que têm uma necessidade constante de agradar, evitar conflitos e buscar a aprovação dos outros. Parece familiar. Essas pessoas acreditam, de forma inconsciente, que o amor e a aceitação precisam ser conquistados. É como se elas tivessem que pagar um preço para serem queridas. Elas se esforçam tanto para agradar que acabam se desconectando das próprias vontades, dos próprios desejos e das suas necessidades mais básicas. É um caminho que leva ao esquecimento de si mesmo. E o mais perigoso é que, por trás dessa imagem de pessoa boazinha, muitas vezes existe dor, insegurança e um medo profundo de rejeição. A pessoa sorri por fora, mas por dentro está se sentindo sobrecarregada, incompreendida e até mesmo ressentida. É uma máscara que se torna cada vez mais pesada com o tempo. Esse esforço constante para ser perfeito e agradável pode gerar um grande sofrimento emocional. Entender isso é o primeiro passo para começar a mudança. Agora, você deve estar se perguntando, mas de onde vem esse comportamento? É uma ótima pergunta. Muitos desses padrões nascem lá na infância. Crianças que cresceram com pais muito críticos, exigentes ou emocionalmente distantes muitas vezes aprendem que, para receber amor e aprovação, precisam se comportar de uma maneira específica, sempre agradando. Essas crianças se tornam adultos que sentem uma culpa imensa ao colocar limites ou dizer não. É como se uma voz interna dissesse que colocar-se em primeiro lugar é egoísmo. O problema é que esse comportamento, quando levado para a vida adulta, gera esgotamento emocional, ansiedade e até relacionamentos desequilibrados, onde um lado sempre cede mais que o outro. É exatamente aqui que entra a psicoterapia. Ela funciona como um espaço seguro e acolhedor para você identificar essas crenças que te limitam, entender a origem desse padrão e, o mais importante, aprender a substituí-lo por atitudes mais saudáveis e autênticas. É um processo de resgate de si mesmo. No livro A Síndrome da Boazinha, a psicóloga Rie Breiker fala sobre 3 pilares principais que sustentam esse padrão de comportamento. São eles: o vício de agradar, o medo do conflito e a culpa. Vamos entender cada um deles. O vício de agradar é aquela sensação de que você precisa da aprovação do outro para se sentir em paz. A opinião alheia se torna o seu termômetro de bem-estar. Já o medo do conflito faz com que você evite se posicionar, mesmo quando algo te incomoda muito. Você engole sapos para não gerar desconforto, mas acaba se envenenando por dentro. E a culpa? A culpa. Ela aparece com força quando você tenta se colocar em primeiro lugar, como se isso fosse um ato de egoísmo imperdoável. Mas, na verdade, cuidar de si e das suas necessidades emocionais é algo legítimo e essencial para a sua saúde mental. O livro propõe técnicas simples e poderosas para começar a quebrar esse ciclo. A primeira é reconhecer seus padrões automáticos de agradar. Quando você sente o impulso de dizer sim querendo dizer não. A segunda é praticar o não empático, ou seja, aprender a negar com respeito, mas sem sentir culpa. Terceiro, com a ajuda da terapia cognitivo-comportamental, você pode reestruturar suas crenças centrais. E, por fim, fazer exercícios de autoafirmação, como repetir diariamente para si mesmo: eu tenho o direito de dizer não e continuar sendo uma boa pessoa. A psicoterapia é uma ferramenta poderosa para te ajudar nesse processo. Ela te ajuda a olhar para dentro e entender que ser uma pessoa boa não significa se anular. Você pode, sim, ser gentil e generoso sem se sobrecarregar ou abandonar suas próprias necessidades. Aqui na Psicoterapia Ressignificar, nós trabalhamos com diversas técnicas que fortalecem a autoestima, a assertividade e o amor próprio. Nosso objetivo é guiar você na construção de relacionamentos mais saudáveis, começando pelo relacionamento que você tem consigo mesmo, e assim, alcançar uma vida emocional mais equilibrada e feliz. Ser autêntico é o maior ato de amor próprio que existe.
E, muitas vezes, é na terapia que a gente aprende que cuidar de si não é egoísmo, é uma condição para que possamos, inclusive, cuidar melhor dos outros. É sobre encontrar o equilíbrio. Se você se identificou com o tema de hoje, se sentiu tocado por essas palavras, talvez seja a hora de dar o primeiro passo para se libertar da necessidade de agradar todo mundo e começar a agradar a pessoa mais importante da sua vida, você. Nós podemos te ajudar nesse processo de autoconhecimento e transformação. Agende sua sessão, seja online ou presencial, conosco. Será um prazer te acompanhar nessa jornada. E não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @psicoterapiaressignificar, para mais conteúdo sobre psicologia, autoestima e relacionamentos. Lá compartilhamos dicas e reflexões diárias. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. E lembre-se sempre, você não precisa ser perfeita para ser amada. Você precisa ser verdadeira para ser feliz. Um grande abraço e até a próxima!